O significado do Dia de Deus e outros dias sagrados. O Pai enfatiza que o Dia de Deus é um evento histórico e sem precedentes, superior a qualquer outro dia comemorativo como aniversários, dias nacionais. A ideia é que no Éden, se Adão e Eva não tivessem caído, o dia de sua perfeição teria sido o verdadeiro Dia de Deus, Dia dos Filhos e Dia de todas as coisas. Devido à queda, esses dias foram anulados e precisam ser restaurados. A restauração segue uma ordem inversa, começando pelos dias dos pais, filhos e todas as coisas. São mencionados os estabelecimentos do Dia dos Pais, 1960, Dia dos Filhos e Dia de Todas as Coisas, após a turnê mundial de 1965, culminando no estabelecimento do Dia de Deus em 1968. O discurso afirma que Jesus deveria ter estabelecido essas condições no nível nacional, mas sua crucificação deixou a missão incompleta. A missão do Pai é, portanto, completar o que Jesus deixou irrealizado, estabelecendo o Dia de Deus e outros dias sagrados, restaurando a nação escolhida de Deus. O conceito de indenização é crucial. A humanidade deve passar por um processo de restauração para superar a queda. A importância de restaurar a família, o clã, a nação e o mundo é reiterada como parte desse processo. A queda humana significou que os primeiros pais, Adão e Eva, e seus descendentes caíram abaixo do estágio de crescimento. Para que a humanidade seja elevada, os verdadeiros pais devem aparecer e proporcionar o renascimento. O Pai se posiciona como um desses verdadeiros pais, que abriu o caminho desde o nível individual até o mundial. Os membros da Igreja de Unificação são considerados filhos de Deus em uma nova linhagem de sangue, aptos a realizar o que Jesus e os santos não puderam, incluindo restaurar suas próprias famílias e tribos. É mencionada uma estrutura de cursos de 7 anos para o progresso da providência divina e o caminho da perfeição. O primeiro curso, 1960 a 1967, foi para estabelecer o papel dos verdadeiros pais. O segundo curso, até 1974, visa a restauração no nível nacional e a ligação com o nível mundial, espiritual e físico. O terceiro curso, até 1981, é para que a ideologia da unificação se torne a que conduz o mundo. A vida é apresentada como uma luta entre o lado de Deus e Satanás, com a humanidade na linha divisória. A importância da unidade, da devoção aos verdadeiros pais e da persistência diante das dificuldades é enfatizada. O discurso destaca que a missão requer sacrifício, amor, inclusive aos inimigos, e uma dedicação profunda, superando até mesmo o apego à família física em prol da causa maior. É uma chamada à ação e à compreensão da gravidade e da oportunidade do momento histórico, com o conhecimento de que o plano terreno é o plano crítico. O Pai lamenta que o mundo secular não reconheça esses dias sagrados e expressa a agonia de Deus por isso. Há uma urgência em cumprir a missão na vida terrena, pois quem não o fizer terá que retornar no mundo espiritual. Há uma crítica indireta a historiadores e pessoas que não compreendem os eventos futuros ou a vontade de Deus. Então vamos ao discurso. Capítulo 10. Dia de Deus. 1º de janeiro de 1973. Tarrytown, New York. Como vocês sabem, hoje é o 6º dia de Deus. 5 anos se passaram desde que estabelecemos pela primeira vez este dia, historicamente sem precedentes. É um evento realmente histórico. Neste mundo, temos muitos dias memoráveis, tais como nossos aniversários, os aniversários de nossos pais, ou o aniversário nacional, tal como o Dia da Independência. Há muitas nações e povos vivendo nesta terra. Eles têm cerimônias e festividades que celebram seus próprios dias nacionais. Se uma nação tiver sofrido domínio estrangeiro, então o Dia da Independência ou o Dia da Liberação seria o mais feliz de todos. Suponha que alguém aqui tivesse perdido seus filhos, mas os encontrou hoje. Hoje não se tornaria o dia mais feliz de sua vida? O segundo dia mais feliz em nossas vidas deve ser o dia de nossa bênção ou casamento. Mas em todas estas ocasiões especiais, nunca havia sido estabelecido um dia de Deus. Quando olhamos para trás na história humana, à luz da providência divina,
podemos ver que o dia de Deus somente pode ser estabelecido quando outros dias são trazidos para o lado de Deus. Temos muitos dias importantes ou significativos para celebrar em nossas vidas, mas nunca tínhamos estabelecido um dia apenas para celebrar Deus. No Jardim do Éden, se Adão e Eva tivessem crescido para a perfeição sem cair, o dia que eles alcançassem sua maturidade teria dado a maior alegria tanto para Deus como para os seres humanos. Nesse dia mais feliz de suas vidas, Deus teria os abençoado em matrimônio. Esse dia também seria o dia quando os verdadeiros pais de toda a humanidade seriam instalados, sinalizando o início de uma linda vida familiar. Esta triunfante família teria representado todas as futuras famílias da Terra. Assim, esse dia teria sido um dia de alegria para Deus e para toda a criação, incluindo os arcanjos. Este verdadeiramente teria sido o dia de Deus. Ele teria estado orgulhoso de seus filhos nesta situação, e toda a criação teria aceitado ou recepcionado os homens de perfeição como seus senhores. De acordo com o princípio de criação, este dia deveria se tornar o dia de Deus, o dia dos filhos e o dia do mundo, ou o dia de todas as coisas. Mas por causa da queda humana, esses dias foram anulados. De acordo com o princípio, as coisas devem ser restauradas na ordem reversa daquela na qual elas foram perdidas. A fim de restaurar o dia de Deus, primeiramente temos que restaurar o dia dos pais, filhos e coisas. Em 1960, no 16º dia de abril, deslocado mais tarde para 1º de março no calendário lunar, estabelecemos o Dia dos Pais pela primeira vez. A partir desse ponto, começamos a restaurar, em uma base sólida, as coisas no nível individual, nível familiar, nível nacional e nível mundial. Centrados no Dia dos Pais, pudemos estabelecer o Dia dos Filhos em um curto espaço de tempo. Na sociedade humana, não houve qualquer família que pudesse realmente ser reconhecida por Deus. Não houve quaisquer verdadeiros pais, quaisquer verdadeiros filhos, a partir do ponto de vista completamente sem pecado. A fim de que os filhos do mundo sejam renascidos como irmãos e irmãs, eles devem ter pais comuns para dar-lhes o renascimento. Agora temos o Dia dos Filhos, significando o dia que nos tornamos os verdadeiros filhos de nossos verdadeiros pais pelo renascimento. Então, baseados no fundamento do Dia dos Pais e do Dia dos Filhos, podemos estabelecer o Dia de Todas as Coisas, ou o Dia do Mundo. Em 1965, eu fiz minha primeira turnê mundial, visitando 40 países. Nestas nações, eu estabeleci 120 campos sagrados. Tendo estabelecido a verdadeira família, com os verdadeiros pais e os verdadeiros filhos, eu liguei essa família com o mundo inteiro, abençoando campos sagrados em muitos lugares. Estabelecendo estas 3 coisas, eu alcancei o nível nacional em minha missão. Jesus queria estabelecer este tipo de condições, centrado na nação escolhida dos israelitas. Se ele tivesse sido capaz de estabelecer a condição no nível de clã ou tribal, ele poderia ter avançado para o nível nacional. Se ele tivesse completado todas as coisas, Jesus teria sido capaz de estabelecer o dia de Deus no tempo de sua vida. Mas devido à crucifixão, Jesus deixou todas essas coisas irrealizadas. Por isso, era minha missão estabelecer o dia de Deus, o que eu fiz em 1968. Mas eu pude fazer isto somente após estabelecer os demais dias. Agora, com estes 4 principais dias sagrados estabelecidos, a providência de restauração de Deus pode seguir na corrente principal. Por causa da queda, Adão e Eva foram incapazes de estabelecer estes dias. Você sabe que o homem caiu do topo do estágio de crescimento, antes de alcançar o estágio de aperfeiçoamento. Para o homem avançar desde o estágio de crescimento ao estágio de aperfeiçoamento, ele deve ter pais que não tenham nada a ver com o pecado. Mas devido à queda, os primeiros pais, Adão e Eva, e todos os subsequentes pais, caíram a um nível muito abaixo do estágio de crescimento. A fim de o homem ser salvo ou elevado ao próximo estágio, os verdadeiros pais devem aparecer e dar o renascimento. Para atravessar o estágio final de crescimento, devemos seguir através de um curso de 7 anos. Cada estágio de crescimento possui 3 subunidades, e assim temos 9 subunidades. A perfeição está no topo extremo do estágio de aperfeiçoamento, o qual é o número 10.
Cada estágio envolve um curso de 7 anos. Por isso, somente após 21 anos, alcançamos o último ponto. Este é o motivo pelo qual a sociedade considera uma pessoa madura quando ele ou ela alcança a idade de 21 anos. Na sequência do Sagrado Matrimônio, em 1960, eu tive que estabelecer muitas coisas durante os 7 anos até 1967, quando eu pude começar a trabalhar no próximo nível. Durante esses 7 anos, eu estava estabelecendo o papel dos verdadeiros pais. Com essa qualificação, eu trabalhei para abrir o portão, para abrir o caminho desde o nível individual até o nível familiar, e até mesmo avançando para o nível em âmbito nacional e mundial. Então, o segundo curso de 7 anos começou. Se não fosse pela queda, o primeiro curso de 7 anos teria sido suficiente, mas a queda fez necessário o segundo curso de 7 anos. Por exemplo, antes da vinda de Jesus Cristo, havia a nação escolhida de Israel. Jesus e a nação escolhida estavam destinados a se tornarem uma unidade. Mas quando o povo não acreditou nele, ele foi incapaz de cumprir sua missão durante sua vida, e não pôde cumprir o papel dos verdadeiros pais na terra. Para sermos restaurados através de indenização, devemos passar através de todas estas coisas. Quando a pessoa na posição paternal pode realizar sua missão, aqueles na posição de filhos serão capazes de realizar as suas missões. Pais e filhos juntos devem restaurar a nação, e então o mundo inteiro. É nossa missão restaurar a nação escolhida de Deus, a qual foi perdida no tempo de Jesus. Estabelecendo estes 3 dias, Dia dos Pais, Dia dos Filhos e Dia de Todas as Coisas, eu estou finalmente qualificado para estabelecer o Dia de Deus no final do primeiro curso de 7 anos. Durante o segundo curso de 7 anos, todos os filhos que herdaram a base estabelecida pelos verdadeiros pais poderiam começar a cumprir suas próprias missões nos níveis nacional e mundial. Durante o segundo curso de 7 anos, devemos restaurar uma nação para Deus, sendo que isso foi deixado irrealizado no tempo de Jesus, centrado na nação escolhida de Israel, e pode ser realizado centrado em nós mesmos. Originalmente, a intenção de Deus era enviar o Messias em uma sólida base nacional, e assim, Jesus poderia começar sua missão a partir deste ponto. Mas Jesus teve que começar restaurando as coisas iniciando em um nível muito inferior. Se ele estivesse na base nacional, com a cooperação do povo dessa idade, então ele teria aberto o portal para o nível mundial. Jesus, o Messias, veio com o potencial de verdadeiros pais. Originalmente, os verdadeiros pais deveriam ter vindo sobre uma sólida base do povo escolhido. Então, sem ter que fazer condições de indenização, eles poderiam ter executado com sucesso a providência de restauração em nível mundial. A crucifixão de Jesus tornou impossível conectar o nível espiritual com o nível físico. Por isso, nosso alvo é conectar todas as coisas nos níveis espiritual e físico. Se tivéssemos verdadeiramente cumprido nossa missão no nível nacional, os verdadeiros pais poderiam ter iniciado sua missão espiritualmente no nível mundial, no sentido espiritual, conectando-a mais tarde também ao nível físico. Iniciamos este ano no nível nacional de restauração em um sentido espiritual. Estamos agora encabeçando o nível mundial. O segundo curso de 7 anos deve terminar em 1974. Antes disso, devemos ligar o nível nacional de restauração no sentido espiritual. Se pudermos realmente estabelecer o nível nacional de restauração no sentido físico, o nível mundial se abrirá ao mesmo tempo. Não foi acidente que a Coreia recentemente começou algumas reformas revitalizando o diálogo Norte-Sul. Se Jesus tivesse sido capaz de trabalhar em nível nacional e conectar o povo judeu com esse nível, isso teria dado a ele a base para avançar para o próximo nível. O povo coreano está agora se colocando na base nacional estabelecida pelos verdadeiros pais. E se eles se elevam ao nível mundial, então podem realizar a missão da Coreia como a nação escolhida com sucesso num futuro próximo. Quando eu vim aqui em minha 4ª turnê mundial, eu já havia superado a missão no nível nacional e agora estou conectando-a ao próximo nível de missão mundial. Sendo que os Estados Unidos é a nação encabeçando o mundo, eu espero, durante os 3 anos que começaram o ano passado, estabelecer a restauração em um nível mundial.
Então nosso movimento pode crescer rapidamente. Com o nível nacional já criado na Coreia, se os membros dos Estados Unidos cooperam comigo, e se vocês todos realmente avançam adiante em suas missões, podemos atingir a restauração de todo o mundo aqui. Além disso, eu trarei força de trabalho da Europa e do Oriente, para concentrar no trabalho aqui. Após este terceiro curso de 7 anos, nossa ideologia deve se tornar a ideologia que conduz o mundo. Quando me refiro a ir do nível nacional para o nível mundial, quero dizer que posso ir até o que já foi realizado na Coreia. Eu quero que tenham isto em mente sempre que tentarem realizar suas missões. O que vocês estão fazendo nos Estados Unidos não é somente para os Estados Unidos. Vocês estão posicionados na base estabelecida pelo povo coreano, centrados em minha missão. Isto significa que vocês serão capazes de cumprir sua missão em nível mundial após herdarem o que eu realizei. Vocês não estão qualificados o suficiente para cumprirem suas próprias missões sem minha ajuda. Ela é difícil e pode soar impossível, mas se vocês perseveram e se tornam uma unidade comigo, herdando a base que eu já estabeleci, sua missão é realmente possível. A obra de restauração através de indenização é algo que vocês podem fazer quando está no eixo, e esse eixo gira ao meu redor. Com os verdadeiros pais na Terra, vocês devem conduzir o que foi deixado irrealizado pelos homens espirituais no vasto mundo espiritual, incluindo Jesus. Vocês devem compreender que estão carregando também as missões deles. Vocês devem, de fato, executar o papel de Jesus, restaurando a si mesmo no nível individual e então restaurando sua família e clã. Nesse papel, vocês estão na posição de Jesus ter cumprido isso durante o tempo de sua vida no nível físico, com seus 12 apóstolos, 70 discípulos e 120 seguidores. Esse é o motivo pelo qual na Igreja de Unificação agora devemos voltar para a restauração no nível de clã e para a restauração no nível nacional. De muitas formas, você deve ser maior do que o próprio Jesus era, maior do que todos os santos que passaram para o mundo espiritual, sem completarem suas missões tanto no nível espiritual como no nível físico. Com estes pensamentos em mente, você deve tentar se tornar uma unidade comigo. Então, juntos podemos avançar para o próximo nível do desenvolvimento mundial. Por isso, no mundo cristão, os santos pagaram o preço do martírio e incontável miséria e sofrimento sempre que tentavam realizar suas missões, porque Jesus deixou todas essas coisas irrealizadas no mundo físico. Nossa missão é restaurar todas essas coisas espiritualmente e fisicamente. Assim, embora possamos ser confrontados com indizíveis dificuldades e miséria ao longo do caminho, devemos perseverar e ser capazes de realizar todas essas missões no tempo de nossa vida. Após estabelecer condições no nível espiritual, estamos seguros de obter as coisas no nível físico. Tendo isto como fórmula, estamos seguros de realizar nossas missões. Mas a menos que estejamos dispostos a nos sacrificar pela grande causa, não podemos facilmente realizar nossas missões. Após o terceiro curso de 7 anos, após o ano de 1981, deveremos encontrar canais livremente abertos para todas as direções. Deveremos realizar a missão deixada incompleta por Jesus e pelos santos, desde seu tempo até agora. Isto está claro para vocês? A menos que você saiba realmente todos esses fatos, nunca poderá saber onde está situado na providência de Deus e quanto eu tenho obtido. Sem seu entendimento sobre isto, eu estou cumprindo a fórmula do princípio. Mas você deve saber que o dia dos pais, o dia dos filhos, o dia do mundo e o dia de Deus são dias celebrados apenas dentro do escopo de nossa Igreja de Unificação. O mundo secular não os reconhece. Os verdadeiros pais deram esses dias para toda a humanidade. Um dia não é especial, no sentido real, a menos que seja reconhecido por todas as pessoas do mundo. Esses dias são reconhecidos pelas pessoas do mundo? Não. Assim, devemos entender quão arrependido e agonizante está o coração de Deus por ter apenas um punhado de pessoas celebrando estes dias. Céu é o lugar onde entramos após ter celebrado o dia de Deus, o dia dos pais, o dia do mundo e o dia dos filhos no nível mundial.
Somente após ter vivido esse tipo de vida na Terra podemos realmente entrar no céu. Mas estamos nessa posição? Vocês dizem não. Isso significa que se qualquer um de vocês aqui morresse hoje, iria para o paraíso ou uma realidade inferior, mas ninguém entraria na realidade celeste. Essa é a visão do princípio. Por isso estamos ansiosos em seguir além do nível da nação para o nível mundial da providência. A menos que possamos fazer isso, o mundo permanecerá como está. Na Igreja de Unificação, temos famílias abençoadas. Se eu não posso cumprir o ideal de unificação no nível mundial, com a cooperação dessas famílias abençoadas, será mais difícil levar você comigo quando você não coopera. Eu terei que arrastá-lo. Mas isto faz as coisas mais duras se eu tiver que arrastar comigo todas as pessoas na Igreja de Unificação. Originalmente, o princípio não utiliza o termo segunda vinda no nível familiar. Com tudo isto em mente, eu estou pensando seriamente sobre levá-los além do nível da nação, para o nível mundial de providência. De fato, eu abri o canal para o próximo nível da providência mundial. Fazendo isto, o sábio tentará retornar uma única nação para Deus, cumprindo a esperança de todos. Se nações no mundo comunista e no mundo democrático se elevam ou caem, isto não é nada aos olhos de Deus. Se há uma nação da escolha de Deus com uma pessoa em seu núcleo, há esperança para a humanidade, mesmo se ambas as áreas democrática e comunista são destruídas. Se eu tenho sucesso em minha missão, restaurando minha família e a nação escolhida de Deus, então o mundo inteiro será restaurado. Mas Deus está pronto para sacrificar até mesmo minha família a fim de salvar o mundo inteiro. Quando vocês focam em todas essas coisas, devem ser capazes de se unir em grande harmonia, tendo uma nova meta unificada na providência de restauração de Deus. Se vocês estão desunidos, como os discípulos de Jesus, então não podem esperar que algo permaneça a partir do que vocês fazem. Na Igreja de Unificação, devemos nos tornar harmonizados em perfeita unidade. Nunca devemos criticar uns aos outros. Nunca reclame dizendo que não está pronto para seguir. Se fizer isso, você nunca poderá esperar alcançar qualquer lugar. Esta é uma grande lei. Estamos seguindo por uma estrada de mão única e nunca poderemos retroceder. Estamos agora enfrentando uma grave situação, mas estamos cheios de grande esperança enquanto seguimos para esta única meta. No ano de 1981, no fim do terceiro curso de 7 anos, você deve ser capaz de se tornar realmente unido com os verdadeiros pais. Qualquer dificuldade que possamos ter que enfrentar deve ser resolvida para atingirmos nossa meta. Você está fazendo coisas que nenhuma outra pessoa e nenhuma outra nação nem mesmo sonharam. Se você não é realmente sério e dedicado para cumprir a tarefa, você está falhando na de causa de Deus. Mas nunca podemos falhar, porque Deus está trabalhando conosco e temos o princípio, o qual nos empurrará. Quão honestamente você está atado aos verdadeiros pais, quão fervorosamente você ora pelo sucesso de nossa grande causa e quão valentemente você trabalha pela causa, tudo isto importará. E se você está resoluto para fazer isso, realmente fará tudo com sucesso. A seu modo, você poderia se sentar e descansar um pouco, mas eu nunca posso fazer isso. Nos dias de Jesus, se o povo do judaísmo e da nação escolhida de Israel tivessem se tornado uma unidade com Jesus, ele não teria seguido o miserável caminho da cruz. Devemos ser capazes de nos colocar na posição do povo judeu e da nação de Israel e realizar nossa missão com sucesso. Imaginem-se como o mais alto sacerdote desse tempo. Coloque-se até mesmo na posição do rei desse tempo, a fim de realizar a missão confiada a você. Se vocês não entendem o que estou dizendo agora no sentido mais verdadeiro, como vocês podem realmente realizar todas essas coisas? O que significa o versículo bíblico? Qualquer que procurar preservar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, conservá-la-á? Se você realmente entende essa passagem, compreenderá que pode fazer qualquer coisa pela causa, mesmo ao custo de sua vida. O lado celeste está realmente sério, e Deus está realmente esperando realizar com sucesso sua providência neste tempo. E por que isto é assim? Compreendemos que a vontade de Deus está funcionando por trás da história humana. As pessoas não estão cientes de que o que elas estão fazendo agora as destruirá. Destruirá suas famílias, sua nação
e o mundo inteiro. E se elas compreendem que Deus está guiando-as sob sua vontade, serão capazes de dar as mãos com Deus. Se as pessoas do mundo continuam vivendo sem compreender a vontade de Deus, elas serão quebradas. Estamos desempenhando o papel central, e com todo este conhecimento devemos estar sérios na realização de nossas missões. Se vocês, povo no princípio, esperam pelo que costumavam ter, olhando para trás e sentindo falta do que pertence ao seu passado, vocês serão um fracasso aos olhos de Deus. Vocês têm 5 sentidos espirituais. Eu sei que vocês têm uma voz interior ressoando e dizendo que vocês devem seguir em frente, transcendendo os limites da família de Nova York e da família americana. Vocês estão destinados a seguir através de indizíveis dificuldades para cumprirem o que Jesus não cumpriu no nível físico. Vocês devem fazer coisas maiores do que Jesus fez, porque estão fisicamente vivos neste mundo. Em meus discursos sobre a bênção, eu lhes digo para passarem por 3 anos de vida pública e trazer 3 ou mais filhos espirituais a fim de serem abençoados. Mas isso é somente superficial. 3 anos de vida pública realmente significa uma vida sacrificial dedicada. Trazer filhos espirituais envolve educá-los para serem também abençoados em sagrado matrimônio. Mas mesmo se atinge isso, você não pode ir para o céu por si mesmo. Sem os verdadeiros pais, você não está qualificado para ir para o céu. O que você é capaz de fazer são os melhores 5% do total. Com os 95% cumpridos por Deus e os verdadeiros pais, você pode usufruir o nível completo de 100%. Sem o que os verdadeiros pais têm feito, você não está qualificado para usufruir essa posição. O que vocês conhecem sobre o princípio no sentido real? Vocês estão recebendo a qualificação para serem filhos dos verdadeiros pais. Por isso, se vocês se agarram a eles e se tornam uma unidade com eles em absoluta ressonância, o caminho estará aberto para alcançar sua meta. Vocês têm pensado que têm os verdadeiros pais, mas realmente não entendem o que isto significa. O que vocês sentem pelos verdadeiros pais deve ser algo mais do que aquilo que sentem por seus próprios pais físicos. Vocês devem pensar mais sobre a família central do que sobre sua própria família física. Vocês devem ter uma nação da escolha de Deus e sentir saudade dessa nação e do povo dessa nação todo o tempo, mais do que vocês sentiriam por sua própria nação. Se lhes falta esse sentimento, vocês estarão sempre oscilando, vacilando entre 2 metas. Se alguém lhes diz que seus pais físicos não são seus, como vocês sentiriam? Algo poderia fazer vocês negarem seus pais? Mesmo se vocês são ameaçados com a forca, ainda reconheceriam seus pais. Se isto é verdadeiro para nossos pais físicos, quanto mais deve ser para os verdadeiros pais? Isso é o que o princípio nos ensina. Você é uma unidade comigo no nível individual? Você é uma unidade comigo no nível familiar? Você é uma unidade comigo no nível de clã? No nível nacional? E no nível mundial? Alguém ou alguma coisa poderia ao menos separar você de mim? Mesmo se você está abatido ou ameaçado de morte, se permanece obediente e devotado, então você está seguro de seguir o curso celestial. Esse é um dos mais fortes ensinamentos da Igreja de Unificação. As mais temíveis palavras e as mais maravilhosas palavras são verdadeiros pais. Até mesmo Deus está em temor deste termo, e Satanás também. É difícil para os homens decaídos realmente entenderem o que isto significa e dedicar-se para se tornarem os verdadeiros filhos dos verdadeiros pais. Mas eles são responsáveis para julgar se estão seguindo da forma errada. Por isso, o termo verdadeiros pais é uma coisa para ser temida. Para Satanás, este termo é também temeroso porque quando as pessoas estão atadas aos verdadeiros pais, elas são separadas dele. Deus, por um lado, está nos chamando para atendermos os verdadeiros pais, enquanto Satanás está ansioso para nos afastar dos verdadeiros pais. Em meio a isso, estamos lutando para pertencer ao lado de Deus. Vocês devem realmente entender que estão colocados na linha divisória entre vida e morte. Um passo para a esquerda ou para a direita determina se você está rumando para a morte ou para a vida. Isto é muito sério. Você deve saber onde está
onde está Deus e onde eu estou na providência de restauração. No começo do novo ano, devemos compreender onde verdadeiramente estamos situados. Nossa posição requer que conduzamos nossa missão de restaurar o mundo de volta para Deus. Esta é a única grande causa, até mesmo para Deus. E mesmo se somos incapazes de cumprir nossa missão durante o tempo de nossa vida, devemos voltar através da ressurreição de retorno e ajudando as pessoas no plano terreno, ser elevado de um nível para o seguinte, até alcançarmos a perfeição. Por isso devemos estar sérios sobre realizar a missão enquanto na Terra, a fim de um dia encontrarmos Deus em seu seio, livres do pecado e da interferência de Satanás. A menos que possamos fazer isso, não há nenhum dia de Deus, dia dos pais, dia dos filhos ou dia do mundo no sentido real. Devemos estabelecer esses dias no sentido verdadeiro, e assim poderemos louvar Deus, glorificar Deus e realmente desfrutar esses dias sem reservas. Finalmente, não apenas a Igreja de Unificação, mas também toda a população do mundo celebrará o dia de Deus, o dia dos pais, o dia dos filhos e o dia do mundo. A menos que toda a população o faça, não podemos realmente desfrutar esses dias. Devemos ter uma determinação de aço para perseverar até que possamos celebrar esses dias com toda a população do mundo, sem barreiras para com qualquer indivíduo, nem mesmo por Satanás. Devemos marchar até atingirmos o dia no qual possamos desfrutar de todas essas coisas. Eu devo lembrá-los novamente que se vocês passarem para o mundo espiritual sem ter cumprido tudo isto, deverão voltar e refazê-lo. Por isso, estejamos resolutos em fazer com sucesso no tempo de nossa vida. E, se possível, encurtemos o tempo durante o qual devemos trabalhar. Estejamos resolutos. Estejamos determinados a dedicar nossas vidas inteiras por essa grande causa para obter esse objetivo. Lembre-se que estamos trabalhando duro para conectar esses dias com todas as pessoas do mundo, e assim elas poderão também desfrutá-las. Não fique um minuto sequer sem pensar sobre isso. Eu quero que vocês realmente se devotem para a grande causa. Se estão resolutos em fazer isso e querem realmente fazer o juramento diante de Deus, para fazer isso durante o tempo de suas vidas, levantem suas mãos, por favor. Agora, se vocês têm qualquer pergunta, podem perguntar. Se não têm perguntas, significa que vocês entendem tudo o que eu disse? Vocês estão pensando sobre isto? As coisas que eu disse não podem ser encontradas no livro do princípio. No livro do princípio, você lê sobre a providência até os dias de Jesus. O que você lê no livro de princípio pertence ao passado. Nos dias de Jesus, o povo devia acreditar em suas palavras, mas agora vocês devem entender o que o princípio diz e assumi-las. Há muitas situações complicadas no mundo ao nosso redor, mas toda e qualquer situação pode ser resolvida à luz do princípio. Não o princípio como um livro, mas aquilo que estou revelando. Eu posso revelar certa quantidade agora porque eu já a fiz uma realidade. Mas outras coisas ainda estão reservadas. Os verdadeiros pais, livres do pecado e da queda, podem conhecer e revelar o segredo do céu, e ninguém mais está autorizado a fazer isso. Por isso, no curso de restauração, não há ninguém em todo o mundo que possa realmente entender o que nossos verdadeiros pais têm feito. Estudiosos e cientistas famosos não estão autorizados a fazê-lo. Jesus, na posição de verdadeiros pais, não cumpriu tudo. Assim, aqueles que estão na posição de verdadeiros pais devem iniciar sua missão restaurando essas coisas. Você diz que está pronto para cooperar comigo, mas por mais firmemente que possa tentar, em certas coisas você não pode ajudar. Aqueles que ainda não foram restaurados estão na posição de não terem sido renascidos. Em tal posição, como você pode entender o que os verdadeiros pais dizem? Você não pode realmente dizer que pode me obedecer ou cooperar comigo, porque está na posição de não ter sido renascido. Você diz que está trabalhando pelos verdadeiros pais, mas de fato você não está. Você está trabalhando para estabelecer a base para receber o renascimento. Você ainda está no ventre da mãe, se desenvolvendo, recebendo nutrientes. Assim, de fato, você não pode nem mesmo dizer que está trabalhando para uma igreja de unificação. De fato, você pode dizer isso apenas quando receber o renascimento. Então, você pode dizer que está cooperando com os verdadeiros pais,
e trabalhando para a Igreja de Unificação e tudo mais. No ventre da mãe, qualquer nutriente é para você. Você não pode reivindicar mais nada. Sem ser instruído pelos verdadeiros pais, você não pode realmente trilhar o caminho para o céu. À luz do princípio, pode haver algum outro caminho? Se você realmente anseia pelo reino do céu e se quer habitar nesse mundo para desfrutar e possuir o reino de Deus, então deve sentir-se ligado aos verdadeiros pais e desejá-los. Então você redirecionará seus pensamentos e ações. No caminho do princípio, há somente Deus, não há Satanás. Mas em outros caminhos, Satanás aparece. Por isso, se você encontra Satanás ao seu redor, você não está exatamente seguindo o caminho do princípio. Você está certo de estar seguindo o caminho do princípio? Se você está realmente seguindo esse caminho, deve estar conectado com o verdadeiro Pai, ou ser uma parte de mim. Embora você possa estar de alguma forma conectado comigo, sua família física e o mundo secular o arrastará de volta. Por isso, você deve estar livre das fronteiras do mundo. Assim, você está neste caminho se está sofrendo oposição de seus pais, de seus irmãos e irmãs e por todos os seus amigos do mundo. Se você quer seguir este caminho, deve e agarrar a mim. Se uma parte de você se agarra a mim, Satanás pode agarrar sua outra extremidade. Dia e noite, dormindo ou acordado, você deve estar pensando no princípio, como conduzir sua missão, jamais sonhando com as suas coisas mundanas. E às vezes você é negligente e ansioso pelas coisas que pertencem ao mundo, dizendo: se eu estive no mundo, poderia ter obtido essa posição, obtido essa coisa, etc. Quando você for para o mundo espiritual, será tarde demais. Você compreenderá a verdade do que eu disse para você. Se você realmente entende isso enquanto está na Terra, é uma pessoa afortunada. Tudo o que você liga na Terra será ligado no céu, e tudo o que você desliga na Terra será desligado no céu. O plano terreno é o plano crítico. O curso de 21 anos representa o curso de 2000 anos do povo judeu, que se espalhou por todo o mundo, após terem perdido sua nação. O povo judeu não compreende isso. O que quer que seja perdido no nível vertical, deve ser restaurado no nível horizontal. Em nosso período de vida, condições verticais estão sendo reordenadas no nível horizontal. Esse é o motivo pelo qual nos países comunistas, as pessoas religiosas estão ainda sendo martirizadas. Quantas pessoas você acha que o presidente Mao da China Vermelha assassinou? Cerca de 50 milhões de pessoas. Isso corresponde a toda a população da Coreia. Quantas pessoas Stalin assassinou? Talvez um pouco menos de 30 milhões de pessoas foram mortas na frente de batalha de Stalin. Os 6.000 anos de história humana devem agora ser restaurados através de indenização no nível horizontal, durante os 60 anos desde o momento do nascimento de uma nação comunista. Isso torna os anos de 1977 e 1978 muito críticos. Se conduzirmos nossa missão nesse tempo, o mundo comunista está destinado a declinar. Nenhum historiador em nenhum momento foi capaz de mostrar esse fato. Somente nós conhecemos este fato. As pessoas não sabem o que acontecerá no futuro. Qualquer indivíduo que realmente sabe o que está adiante pode ser feliz. Qualquer família, qualquer nação que realmente sabe o que virá é muito afortunada. Nós estamos nessa posição. Devemos ser gratos por isso. Você realmente se sente feliz? Podemos confiantemente clamar ao mundo: o que eu tenho é certo. Siga-me. Eu conduzirei você para o objetivo que Deus estabeleceu diante de nós. Tal confiança nos faz feliz. Isso não é verdade? Vocês querem que eu continue com um discurso mais sério? Uma coisa você deve saber: que eu sou uma pessoa séria, pensando sobre todos estes assuntos. Às vezes eu não pareço tão sério ou digo coisas casualmente ou alegremente. Mas meu coração está sempre agoniado e sério. Deus está também cheio de tanta agonia e tristeza, se afligindo pelo que a humanidade tem que passar. Mas Ele esconde essas emoções. Se Deus projetasse toda a sua agonia para você, você ficaria espantado ou não?
Deus está duramente tentando fazer com que você supere os obstáculos do modo mais fácil possível, mas atravessar qualquer fronteira para um nível seguinte sempre requer pagamento de indenização. Eu estou sempre agoniado, com muitos fardos que sempre pesam sobre mim. Mas exteriormente eu não pareço pressionado. Mas em oração, eu estou realmente sério, falando com Deus que conhece meu coração. Embora vocês sejam japoneses, não são mais filhos de antepassados japoneses, mas são filhos de Deus em uma nova linhagem de sangue. A Igreja de Unificação fez isto possível. Nós estamos em uma posição diferente. Esta é uma realidade vitoriosa que afasta a acusação de Satanás. Em que posição vocês estão colocados? A menos que tenham alcançado o nível de perfeição do estágio de crescimento, você não está qualificado para se tornar abençoado. Na queda, um homem e uma mulher se dirigiram para fora do jardim do Éden. Por isso, no curso de restauração, um homem e uma mulher devem superar um ambiente hostil. Este é o significado da bênção. Meu próprio dia de Deus, dia dos pais, dia dos filhos e dia de todas as coisas devem ser declarados no nível mundial e no nível cósmico. Você pode ser abençoado e pode participar nesse tipo de realidade, mas não tem que seguir através do mesmo caminho que eu segui. De fato, como verdadeiros antepassados de uma nova linhagem, você deve estabelecer seu próprio dia dos pais. Você deve também estabelecer seu próprio dia dos filhos, dia de todas as coisas e dia de Deus. Os membros da Igreja de Unificação devem fazer todas essas coisas. Esta é a razão pela qual iniciamos o segundo curso de 7 anos. Embora vocês sejam os descendentes da queda, vocês deveriam suplantar o padrão de Adão e Eva, marchando juntos para frente para a subjugação das acusações de Satanás. Este é o significado de total avanço. Não apenas nós mesmos, mas o mundo inteiro deveria estar fazendo isso. Tanto homens quanto mulheres, e tanto velhos quanto jovens deveriam fazer isso. O segundo curso de 7 anos é o período de total avanço. Durante meu curso de 21 anos, eu somente me arrependo de não ter sido capaz de levar a verdade e testemunhá-la para meus familiares. Esse também era o arrependimento de Jesus. Eu não pude falar sobre minha própria missão para meus familiares. É claro que meus pais, irmãos e irmãs eram capazes de sentir que eu era algum tipo de grande homem, fazendo algo grande. Mas eu nunca fui capaz de falar sobre o precioso significado do princípio para eles. Esta tem sido minha agonia. Eu não pude dar amor para meus pais ou meus próprios irmãos e irmãs, embora eles estivessem fisicamente muito próximos a mim. Ao invés, eu tinha que amar as pessoas no lado de Caim mais do que meus próprios parentes. Entretanto, por causa disto, a Igreja de Unificação tem sido capaz de avançar. A menos que ame dessa forma, você não pode vencer o coração de seu Caim. Sem Caim, Abel não pode existir. A menos que você eduque pessoas que possam ter muito mais piedade filial para com você do que seus próprios filhos físicos, você não pode fazer o trabalho de restauração através de indenização. Mas fazer assim requer grande sacrifício. A menos que você ame as pessoas ficando sem comer e sem dormir, você não será capaz de dominá-las com amor. Eu tenho estado nessas circunstâncias e tenho tentado criar a base vitoriosa dessa maneira. Entretanto, você é diferente de mim. No segundo curso de 7 anos, você pode dar suas preciosas coisas diretamente para seus familiares, pais e irmãos. Por isso você pode se tornar o Messias para seus próprios familiares e parentes. Durante o segundo curso de 7 anos, você deve ser o Messias de sua tribo e deve cumprir com seus familiares o que Jesus e eu não pudemos fazer. E alcançando a vitória em sua própria tribo, centrando em seus pais, irmãos e irmãs, você pode concluir tudo. Você pode fazer isso no nível individual, no nível familiar, no nível tribal e no nível nacional. E dessa forma, você pode abrir o caminho para o mundo inteiro. O ponto de início e a missão do segundo curso de 7 anos é fazer o que Jesus queria fazer há 2000 anos atrás. Revelar a vontade de Deus para Maria e José e deixá-los participar totalmente em sua providência. Eu estava na posição de fazer isso, mas se eu tivesse amado primeiramente meus próprios familiares, então
a providência de restauração não teria avançado. Sempre, uma pessoa amada deve ser sacrificada e é solicitada para carregar a cruz. O curso providencial de Deus nos demonstra que devemos sacrificar nossos próprios amados filhos, família e tribo, e amar primeiramente as famílias de Satanás e as tribos de Satanás. Deus ama e abençoa seus inimigos. Quando Jesus foi crucificado, ele orou para Deus: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Jesus pôde dizer isso porque ele conhecia o coração de Deus. O curso de restauração não pode ser alcançado pelo poder dos punhos, mas pelo poder do coração. A conclusão da indenização deve ser feita dessa forma. Devemos conhecer isso. Devemos alcançar a bênção, que Jesus não alcançou. Esse caminho perfeito de restauração e bênção pode ser alcançado